Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença, aqui o pessoal do Pautalk, também do Facebook que esteja participando conosco a partir de agora, e também todos que vierem a assistir e a ouvir esse material gravado, tá? Receba o nosso abraço e vamos juntos então estudar. Nós estamos no Livro dos Espíritos, vamos falar agora da pergunta, vamos começar da pergunta 934, né, que é perda dos entes queridos. Nós estamos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nós estamos ainda na parte 4ª do capítulo 1º das penas e gozos terrestres. Né? O último item que foi estudado foi felicidade e infelicidade relativas, e agora perdas dos entes queridos. Certinho? Vamos lá então. Pergunta 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? O que vocês acham, pessoal? A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Né? E aí? O que vocês imaginam dessa pergunta, né? Pergunta 934. A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Sim, né? Legítima causa de dor, ok. Tanto mais legítima quanto é irreparável. Né? Você perdeu um ente querido, um ente que te é caro, é irreparável. Não vai ter essa volta à vida novamente na matéria, né? E independente da nossa vontade, quer dizer, a gente não tem como mudar isso, independente do nosso querer. Isso não é legítimo, não é uma legítima causa de dor, né? O que vocês acham? Não se justifica a pessoa estar infeliz, a pessoa estar depressiva, a pessoa estar desorientada em função dessa dor, né? A Tisa está colocando, tem dor, mas não precisa ser sofrido, né? O que vocês acham, pessoal? A Maria, para quem não tem os conhecimentos, sim. A importância do conhecimento, né? Do discernimento, do preparo que nós desenvolvemos em nós para lidar com certas dores, com certas imposições da vida, né? E aí nós vamos sofrer mais ou menos de acordo com a maneira como a gente enxerga esses fatos, né, pessoal? A Diana, acho que sim, principalmente no início, né? A Tisa está colocando a saudade, mas também pode ter consciência de que esse sofrimento pode atrapalhar o desencarnado, né? Verdade. A Maria, mas a gente sabe que não perde ninguém, né? Quando a gente sabe, né, Maria? Quando a gente sabe, o problema é quando não sabe, né? É quando foi criada a pessoa numa crença que visava apenas a vida material, né? Então aí sofre mais, a tendência é sofrer mais. A Cida, mesmo tendo conhecimento, dói muito, sim. Sim, verdade. Vamos ver aqui então, pessoal, vamos ver o que os espíritos falam. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representam uma prova ou expiação. É comum, e comum é a lei. Tá? Então, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum, e comum é a lei. Quer dizer, a lei é para todos. Né? É uma lei
normal, uma lei natural para todos, né? Representa uma prova ou expiação, veja bem, a perda dos entes queridos, dos entes que nos são caros. Veja bem, todos nós passaremos por isso. Todos nós. Ou nós vamos desencarnar antes deles, ou eles vão desencarnar antes de nós. Geralmente acontece as duas coisas, né? Nós desencarnamos antes, ou melhor, nós perdemos alguns entes, depois nós desencarnamos, então nenhum de nós vai ficar aqui eternamente na matéria, né? Então isso é normal. Agora, a circunstância em que se dá essa perda é que pode ser uma prova ou expiação, entendendo assim, ou tem a ver com o passado. Veja bem, as circunstâncias, todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos perder parentes também, não tem jeito, né? Mas a circunstância em que isso vai se dar, de repente eu perco um parente através de um acidente. Às vezes eu estava dirigindo um carro e eu errei e eu perdi o parente. Então as circunstâncias variam muito. Por exemplo, a Teresa de Brito, ela fala sobre a viuvez, através do Raul Teixeira, ela fala sobre a viuvez. Ela fala que a viuvez é quando precoce. Às vezes a pessoa o marido falece lá, a esposa está lá com 30 anos, 20 e poucos anos, né? Ou um pouco mais, um pouco menos. Então, o que ela fala? Frequentemente é a pessoa que no passado abandonou seus compromissos no lar, abandonou o seu parceiro, às vezes cuidando com crianças pequenas, né, Silvia? Abandonou o seu parceiro, deixou a cargo dele cuidar dos filhos. Aí a pessoa passa pela experiência da viuvez e vai ficar lá com filhos para cuidar e sem o marido, e sem o apoio do marido. Então, nesse caso, acaba tendo um aspecto expiatório, no sentido de que se trata de uma ação, uma reação a uma ação praticada no passado. Então, as circunstâncias é que vão variar, né? Diante dessas perdas aí que a gente tem, né? Aí vai depender das circunstâncias, as ações praticadas e as provas que a gente passa a título de promoção também, né? Atiza, muitos levam os amigos aos vícios que deram na morte, né? A Florzinha, eu conheço uma senhora aqui que ficou só 7 anos casada. Ele desencarnou e ela ficou com um menino, criou sozinha, né? Então, existem muitos casos, né, Flor, como esses, e como tudo, existe uma razão de ser, existe uma lógica por detrás disso, né? Senão a gente também seria levado a pensar que existem privilégios na vida. Por que um casal fica lá velhinhos, dois velhinhos, né? Aproveitando a vida, né? Vivendo um com o outro, ajudando um ao outro, se gostando uma vida inteira, né? E outros perdem a oportunidade logo a princípio, né? Então tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser, né? Ontem ela me contou que ela ficou viúva no dia 25 de dezembro, né? Então, isso aí. Mas tudo tem uma razão, né? Então a gente vai entendendo devagarzinho essa razão aí. Então essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação. E comum é a lei, que é para todo mundo, né? Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então veja bem, né? Aqui os espíritos já estão colocando a situação até da possibilidade do intercâmbio. Afinal de contas, Allan Kardec está intercambiando. Bom dia, Val, um abraço. Allan Kardec está intercambiando com os espíritos, está fazendo perguntas a eles estão respondendo. Então os espíritos já deram esse consolo aí para nós, né? Dizendo, olha, vocês têm, porém, uma consolação, porque vocês podem se comunicar com os vossos amigos
aqueles que já se foram, né? Os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance. Então nós podemos comunicar com os amigos. Eu já conversei com vários amigos nas reuniões mediúnicas, né? Várias pessoas que eu conheci na Terra, né? Já conversei nas reuniões mediúnicas. Então a gente tem essa oportunidade de conversar. Não precisa nem ser somente na reunião mediúnica. Mentalmente você pode conversar com eles. Em sonhos nós podemos conversar com eles, nós podemos encontrá-los, né? Então, até que nós possamos dispor de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Então, nós precisamos ainda, às vezes, de médiuns para receber uma mensagem. A gente precisa de pessoas especializadas, às vezes, como pontes entre a vida material e a vida espiritual, né? Só que dia virá em que todos nós poderemos nos comunicar diretamente com os espíritos, telepaticamente, visualmente, através da capacidade de enxergar os espíritos. Todos nós teremos essa possibilidade. Quando? Quando a matéria não for um obstáculo tão denso para nós. Quando por purificação, né? Por evolução, por refinamento do nosso sistema nervoso, nós conseguimos captar algo mais além da matéria. Nós já estamos caminhando para isso, pessoal. Tá? A Maria, sem a lei, em sonho é maravilhoso. Encontrei minha mãe, foi lindo. Então, que legal, né, Maria? É isso aí. Nós temos essa possibilidade maravilhosa, né? E muitas vezes acontece. Durante a noite, por exemplo, né? Nós encontramos muitas vezes e não nos lembramos, né, Silvia? Até porque vai virando uma certa rotina também. Uma rotina assim que eu digo, vai virando uma coisa que não acontece uma vez ou outra, acontece várias vezes. Então o nosso cérebro ele para de entender isso como novidade. Então, muitas vezes nós não nos lembramos. Por quê? Porque já não fixa mais com aquela emoção, com aquela coisa diferente que foi da primeira vez ou da segunda vez. Tá? Então, a gente vai se acostumando com esses fatos, né? Vai impressionando menos a gente. Né? Então, vamos agora para a pergunta 935. Allan Kardec, então, ele indaga aqui aos espíritos, né? Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Essa aqui é boa, né? Ai, ai. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo, né? E aí, como a gente vai entender isso? O que a gente vai pensar dessa opinião? E aí nós vamos trazer lá Moisés, que impediu, que proibiu a comunicação, né, com os mortos, não é assim? Aí vamos trazer várias, né, considerações aí, né? Ai, ai. Não é, pessoal? Aí o pessoal, porque Moisés falou que... Aí Humberto de Campos, ele explica isso, né? Ele explica isso num dos livros dele. E falando, né, que Moisés, ele tinha uma grande esperança. Moisés tinha uma grande esperança na mediunidade. Ele foi um grande médium, né? Ele tinha muita esperança na mediunidade. Ele acreditava, conforme Humberto de Campos narra, né? Ele acreditava que a mediunidade iria fazer as pessoas amadurecerem, as pessoas se desenvolverem em contato com a vida espiritual.
em contato com a espiritualidade, com as informações dos espíritos, né? Essa visão mais profunda da espiritualidade. Então ele começou a preparar pessoas, médiums, né? Especializadas para servirem de ponte para o contato da população com a mediunidade. Né? Só que o que aconteceu? Começou a vir gente de toda parte a cata de informações fúteis, né? A cata de preocupações apenas materiais, né? A respeito de problemas afetivos, de problemas financeiros, tá? E foi tão grande a frustração dele e a decepção dele foi tão grande que ele restringiu, chegou uma hora que ele colocou um fim nisso, né? E restringiu as comunicações ao Conselho dos Anciões. Então isso está de fato registrado na Bíblia, né? Porque uma coisa é você lidar bem com a mediunidade, outra coisa é você querer usar a mediunidade de forma leviana. Então ele percebeu que a população estava querendo usar a mediunidade de forma totalmente leviana. A cata de fenômenos e problemas dos sentidos, da matéria, do poder, do dinheiro, né? Foi assim, então, nisso consiste a proibição na época, porque ele percebeu que não havia outra forma de lidar, senão de um modo mais restrito, apenas aqueles que demonstrassem condição. Então ele restringiu ao Conselho dos Anciões. Agora veja bem, aí está implícita várias questões, né? A gente já volta à pergunta, mas está implícita várias questões, né? A questão, primeiro, que existe espírito, né? Senão você não se comunicaria com os espíritos se não os existissem, né? Se não existissem, né? Segundo, que existe mediunidade também, né? Que é uma outra conclusão que a gente chega logicamente, né? Então, às vezes o pessoal quer falar contra o espiritismo, mas acaba mais demonstrando o que o espiritismo tem falado, né? Da sobrevivência do espírito após a morte, da possibilidade de comunicação com os espíritos, né? A legitimidade da mediunidade e também o que o espiritismo tem dito da importância de nós lidarmos de uma forma criteriosa com a mediunidade, né? Também acaba demonstrando isso, né? Tá. Isso em Deuteronômio, né, Joel 18:11, né? É isso aí. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas como é que fica? Lá na Bíblia fala que não pode, não sei o quê. Então a explicação está aí, né? Foi um mau uso que foi feito na época e ainda é mal utilizado, né? Por isso que o Espiritismo, o médium espírita é aquele que exercita a mediunidade nos moldes da doutrina espírita. E como é que nós vamos compreender quais são os moldes da doutrina espírita? Tem que estudar, são os livros, né? São os estudos em grupo, as reflexões pessoais, coletivas que a gente vai fazendo, né? A Cida, só que as pessoas de outras religiões não entendem assim. É verdade, Cida. E nós respeitamos, né? Não tem problema. Cada um pode entender da forma que desejar, não tem problema, né? A gente, cada um enxerga de uma forma e vive a vida conforme enxerga, né? Então não tem problema, né? Vamos ver aqui a resposta, então, né? A pergunta e a resposta. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? O que a gente deve pensar a respeito disso, né? As pessoas acham que é uma profanação. Você não deve mexer com isso. Você não deve mexer com isso, né? Isso é uma profanação. Deixa os mortos, né? Então vamos ver aqui a resposta que os espíritos deram. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Ponto. Né? Então, olha, não pode haver opinião dos espíritos, né? Não pode haver profanação nisso. Quer dizer, não há pecado nenhum, não há mal nenhum nisso. Tá? Não há nenhuma irregularidade em você querer
estabelecer um contato com a vida espiritual. Tá? A gente só não pode fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito, de uma forma leviana. Né? Aí continuando com a resposta aqui. Quando haja recolhimento, então aí já está colocando uma condição, a condição do recolhimento. Tá? Eu não posso fazer as coisas na base do oba-oba, né? Como a gente brinca. A gente tem que fazer de forma criteriosa, à luz da oração, à luz do evangelho, do conhecimento, do discernimento. Aí sim, né? Aí sim o resultado vai ser diferente. Não é, pessoal? Então, são esses cuidados que a gente tem que tomar, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um pedaço aqui, né? Então, a evocação, né, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Tá? No ambiente certo, com as pessoas certas, a preparação, né? A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Quer dizer, a prova disso é que os espíritos atendem, né, aqueles que são evocados, aqueles que são pedidos, eles vêm em nossa direção com prazer, atendendo o nosso chamado, quando possível. Né? Allan Kardec vai estudar bem isso no livro dos médiuns, né? Vai explicar direitinho cada questão dessa que a gente está colocando aqui. Aqui não é propriamente um estudo de mediunidade, né? Nós estamos estudando o livro dos espíritos, mas isso tudo foi desenvolvido no livro dos médiuns, né? O Wander está colocando, mas qual a utilidade prática disso para o benefício coletivo? É muito grande, Wander. É até inapreciável para nós, de uma forma total, vamos dizer assim, mas a gente pode sentir um grande benefício. Primeiro, pela possibilidade da consolação, pelo fortalecimento da fé, em percebendo que de fato a morte não existe. Então, existe essa constatação. Isso é muito importante para o amadurecimento do ser humano. A constatação de que ele é eterno, ele é indestrutível. Tá? Então, para começo de conversa, tem essa constatação que é muito importante. Né? Em segundo lugar, esse contato com a vida espiritual, ela propicia o contato também com aqueles que não estão bem na vida espiritual. Que é o que a gente faz nas reuniões mediúnicas. 90% praticamente das comunicações nas reuniões mediúnicas são comunicações de ajuda aos necessitados, que não estão bem na vida espiritual. Gente, a maioria das pessoas desencarna e nem percebeu que desencarnou. A maioria das pessoas, por falta de preparo, por falta de consciência da vida após a morte, né? Então, nas reuniões mediúnicas, ou seja, através desse contato com a espiritualidade, nós vamos desfazendo confusões que os espíritos estão vivendo na vida espiritual. Vamos desfazendo a desorientação que ele está vivendo. A gente vai explicando, olha meu irmão, você já faleceu, você não está mais na vida material. Né? Você agora tem uma nova possibilidade, uma nova vida para viver. Né? E aí a gente vai encaminhando a pessoa para o tratamento na vida espiritual. Ele começa a enxergar os parentes que já faleceram, que estão aguardando ele e tal. Né? Então o benefício é muito grande. Quantas vezes, pessoal, das coisas mais comuns que existem é aquela pessoa que desencarnou permanecer no ambiente familiar, porque é normal, ele volta para casa, sofreu um acidente, na hora que vê está em casa com dores, com mal-estar, depressivo, né? E começa a transmitir essas sensações, esse mal-estar físico, emocional, moral, começa a transmitir isso para os familiares. Às vezes a família inteira começa a adoecer por causa da presença de um determinado espírito. Né? Então esse espírito precisa ser conduzido para o tratamento necessário, precisa ser conscientizado e depois ele pode até voltar para casa
para ajudar, vai ser um espírito protetor da família, vai ser um anjo da guarda da família, né? Mas ele precisa primeiro se adaptar à vida espiritual, não é, pessoal? O Joel continua viva, né, em outro lugar e não compreende, né? Isso aí, tá? Então vamos lá. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Aqui os espíritos, né? Então eles concluem dizendo que os espíritos se sentem felizes por serem lembrados. Já pensou? Você desencarna, você ama os seus familiares, ama os amigos, né? E ninguém mais lembra de mim, todo mundo acha que eu estou morto mesmo, que eu acabei, né? Que eu me consumi, né? Que eu não existo mais. Deve ser ruim, né? Deve ser difícil essa sensação, né? Atisa, podemos tentar uma comunicação com o nosso anjo para tentar nos aproximar dele, mesmo quando não tem mediunidade ostensiva? Sim, Tisa, sim. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque o próprio livro dos Espíritos nos recomenda isso. Tá? Se nós eu não vou saber agora a pergunta exatamente aqui. Né? Porque aí até é demais também para minha cabecinha aqui, né? Mas o livro dos Espíritos, os Espíritos recomendam, eles recomendam isso para todos nós. Por quê? Eles falam assim, olha, não canseis de multiplicar as questões para o seu espírito guardião, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Por quê? Porque ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você programou, o que é melhor para você. Então, exercite mesmo, questionar o seu espírito guardião, o seu anjo protetor. O livro dos Espíritos recomenda isso, que nós precisamos estreitar o relacionamento com esse espírito que nos ama, tá? Logicamente, lembrando aqui novamente, de que nós temos que fazer isso através da oração, nos momentos de leitura, que a gente está com o pensamento elevado, nós podemos parar e fazer uma reflexão, e como que conversar, pedir que o nosso espírito protetor nos oriente, tá? Pedir que ele nos oriente, principalmente quando nós estamos com algum problema mais grave, pedir que ele nos ajude, que nos intua, mas sempre sob a luz da oração, sob a luz da leitura elevada, do pensamento positivo, tá? Por quê? Porque aí é mais fácil nós estabelecermos contato com eles, que nos amam. Porque quando você está aflito, irritado, quando você está... Aí você fica lá querendo ouvir, mas você vai acabar ouvindo é o espírito... É o obsessor lá que quer desestruturar a coisa, né? Então a gente tem que criar as condições adequadas para o contato com os espíritos, com o nosso anjo protetor, né? Nosso anjo guardião. Todos nós temos mediunidade, né? Pode não ser ostensiva, né? Como a Tisa colocou, mas todos temos. A Maria, Ale, e quando o ser fica anos e anos até preso em si mesmo no ódio, aí vem sua mãezinha e junto com o grupo resgatá-lo, isso é maravilhoso. É uma das coisas mais bonitas que existem, né, Maria? É verdade, né? A Tisa, mas é uma questão íntima, cada um pode tentar aproximar-se de sua forma, né? Cada um pode tentar aproximar-se de sua forma, mas essa forma ela tem que ser cuidada, Tisa. Tem muitas pessoas que querem se aproximar da forma delas, mas qual que é a forma delas? Ela está lá no ônibus, no meio lá da muvuca lá do ônibus, né? E aquele ambiente todo, e a pessoa está querendo psicografar lá dentro do ônibus, né? Vamos dizer assim. Aí não dá também, né? Naquele ambiente lá, e chacoalha daqui, né? E a pessoa está querendo fazer psicografia dentro do ônibus. Ela sentiu o espírito querendo fazer a psicografia. Opa, peraí. Não é por aí. Não é? Então, os critérios, o ambiente de tranquilidade, de serenidade, né? Isso aí faz com que o exercício da mediunidade e o contato com os espíritos bons seja mais factível, seja mais possível, tá? Tudo tem a hora, tem o lugar, tem o ambiente certo, tem a forma correta de se fazer, tá? Porque
Porque senão a gente começa a querer inventar muita moda também, aí a coisa não vai ficar bom, não vai ficar boa. Às vezes a gente vê pessoas que estão ficando fascinadas porque toda hora tem alguém querendo psicografar, tem algum espírito querendo dar mensagem para alguém. Aí a pessoa está trabalhando, ai, estou sentindo um espírito. Aí não dá, né, pessoal? Aí é pedir para entrar em obsessão mesmo, né? Tá? Por isso que tem que ter disciplina, tem que ter um horário, uma leitura, uma prece, né? Um ambiente de calma, de tranquilidade, tá? Certo? A Jane, né? Psicografar nos muros, né? A Tis, isso é grafite. Pode ser, ué. A gente pode ter médiuns ali. Ai, ai. A gente pode ter médiuns ali. Psicopictoriografia, não é assim, né? Pintura mediúnica, né? Gente, a arte, ela vai expressar, ela vai expressar muito frequentemente questões mediúnicas, né? A influência dos espíritos. Né? A arte, frequentemente, ela expressa já, né? A inspiração dos espíritos aí, né? Então tem sim, tem sim. E por isso até que a gente vê umas coisas muito bonitas. E às vezes vê tem umas coisas também de arrepiar, né? Aí tem uma nota de Kardec aqui, vamos ler ainda em cima dessa pergunta 935, né? A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, dulcíssima de doce, né? Consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra, pela evocação, que deixaram antes de nós a terra, ponto. Quer dizer, então é a consolação doce, a doce consolação, né, de nos comunicarmos com aqueles que já se foram, né, dando sinais da sua existência, da continuidade da sua vida. Isso é muito legal, né? Pela evocação, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Então, frequentemente até, já estão no nosso lado. E até eles é que estão nos estimulando para que nós busquemos a espiritualidade. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos filhos são conduzidos à casa espírita pelos paizinhos já desencarnados, pelas mãezinhas desencarnadas. Quantos são conduzidos às casas espíritas, são conduzidos às reuniões mediúnicas, até para receber tratamento, né? Conduzidos pelos seus entes queridos que querem ver as soluções de alguns problemas que a família está atravessando, né? E às vezes até chegam a se comunicar na reunião mediúnica. Falam, olha, que bom que você veio hoje, que bom que Deus me permitiu conversar com você aqui hoje. É uma bênção a gente poder se falar e eu poder dizer para você, eu estou do seu lado, meu filho. Eu estou aqui te ajudando, eu estou sabendo das suas dificuldades, eu estou acompanhando, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não é? Então a gente vê sempre acontecer isso nas reuniões mediúnicas, né? Então, é essa possibilidade maravilhosa, né, do intercâmbio. Então, continuando aqui na nota de Kardec. Cessa, assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência, a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Né? Então isso é muito, muito importante. Às vezes a pessoa perdeu um parente, a mãe, o pai,
e não sabe se ele está bem, não sabe se ele já se recuperou, como é que ele está, se ele está resignado ou não. De repente a pessoa tem essa informação, ou por psicografia, ou pela psicofonia, né? Ou por sonho. Aí vem aquela sensação agradável, ufa, graças a Deus, a pessoa está bem, agora eu posso ficar mais tranquilo, né? Então é isso, os espíritos usam muito esse recurso, às vezes para tranquilizar a família, né? O Joel, até porque, embora juntos, muitas vezes um não vê o outro, né, Joel? E como a gente tem a nossa atenção muito voltada para a matéria, quando a gente não vê materialmente, a gente acha que, né, estamos distantes, né? Nós estamos distantes, mas nem sempre, né? Certo, pessoal? Então vamos lá para a pergunta 936. Tem muita gente que pergunta assim, mas por que precisa de reunião mediúnica para ajudar os espíritos? Eles não podem ser ajudados lá no plano espiritual mesmo? Por que precisa dos encarnados? Por que precisa da reunião mediúnica? E, gente, por vários motivos. Primeiro que os espíritos que estão em sofrimento na vida espiritual, eles não conseguem enxergar os bons espíritos. Eles não conseguem ouvir os bons espíritos. Porque eles estão numa frequência mais baixa. Eles não conseguem acessar justamente uma dimensão superior, mais elevada, né? Às vezes a mãezinha do espírito está ali tentando falar para ele, ele não ouve, ele não consegue ouvir, não consegue vê-la. Mas a gente que está na matéria, ele vê, ele ouve, ele sente a gente. Então é mais fácil, nós que estamos aqui podemos conversar com eles. Que embora eles estejam na vida espiritual, eles estão ainda muito materializados, né? Então, em contato com as energias do grupo, em contato com as energias dos médiuns, ele passa pelo choque anímico, ele entra em contato com as energias positivas do médium. Então ele vai se recuperando, né? Ele vai sentindo alívio das dores que ele traz, né? Tá? Então isso é algumas das razões, né? E a possibilidade de nós trabalharmos também, de nós aprendermos com os exemplos deles. Isso também é um dos maiores significados da reunião, tá? Então vamos para a pergunta 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então vamos entender isso aqui. As dores inconsoláveis dos que sobrevivem. Então a gente imagina que aqueles que ficaram aqui na matéria, sobreviveram, aqueles que permaneceram aqui na matéria, né? Como é que essas dores inconsoláveis, elas se refletem nesses espíritos que se foram, que estão vivos, só que na vida após a morte, né? Como é que essas dores se refletem neles, tá? Ok, Dudu, um abraço. A Diana, pelas ondas vibratórias, né? A gente sabe que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, né? Que nos une a todos, independente de tempo e de espaço, nós estamos todos unidos mergulhados nesse fluido cósmico. Nós nos comunicamos através desse fluido cósmico. Pensamentos, energias, sentimentos, nós nos influenciamos mutuamente. O tempo todo nós estamos nos influenciando e sendo influenciados uns pelos outros também, tá? A Diana, nos livros, quando em socorro nos planos inferiores, eles são abraçados pelo espírito do encarnado. Sim, então, eles sentem, né? Eles sentem mais, né, os encarnados, eles têm um contato, né, mais facilitado com os encarnados do que com aqueles que estão mais elevados, né? Então, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra.
Tá? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra. Tá? Então, sim, o fato das pessoas na Terra lembrarem, isso mexe com o emocional do espírito. E não é necessariamente ruim, não. Você se sentir lembrado, né? As pessoas com saudade de você, olha que coisa boa, o pessoal está com saudade de mim. Vocês vão sentir saudade de mim quando eu desencarnar, pessoal? Aí chega aqui, ninguém lembra, já pensou que chato? Ninguém lembra mais. Ai, ai. Chega aqui, ai, graças a Deus que o Alexandre foi. Graças a Deus. Né? Não via a hora, não aguentava mais, né? Então já pensou, isso é de amargar, né? Já pensou como é ruim, né? Então é lógico que é melhor que sintam saudade, né? É muito melhor que sintam saudade da gente, né? Eu falo isso brincando, só pra gente se colocar mesmo nessa posição. E aí facilmente a gente vai entender que sentir saudade não é ruim, né? Ou saber que os familiares estão sentindo saudade da gente, isso não é necessariamente ruim, tá? Depende de como que as pessoas vivenciam essa saudade. Depende da carga emocional que elas colocam nisso, né? Aí que está a questão, né? As pessoas que têm um contato físico ou não, frequentemente sentirão mais, né? Tem um contato mais próximo, né? Tinha um contato energético até, né? Se nutria das energias do outro, enquanto o outro também se nutre das nossas forças, porque há uma ligação mais profunda. Então, de fato, né, isso tende a causar uma sensação de falta, de ausência mais acentuada, né? Mas é importante também que a gente aprenda a lidar com ela, né? Então vamos lá, continuando a resposta aqui. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Bom, aqui já é diferente. Uma dor incessante e desarrazoada. Aí vai ter um efeito penoso sobre o espírito. Quer dizer que saudade não tem problema. Nós somos seres humanos, somos seres emocionais, sentimentais, né, racionais. Nós temos todos esses fenômenos aí e vamos sentir tudo isso. Agora, a gente permanecer inconsolável ao longo do tempo, né, nós permanecemos inconsoláveis, aí já é um problema. Nós ficarmos fixados na morte, ao invés de fixarmos na vida. Porque a pessoa que valoriza muito a morte, pessoal, é porque ela não está acreditando na vida, no triunfo da vida imortal, não é? A pessoa está com o pensamento de morte, 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 morte. Mas não tem morte, não houve morte. Só houve morte do corpo. O espírito está vivo. O espírito está vivo. Sempre esteve, sempre vai estar vivo. Né? O Joel é como quando se tira um brinquedo de uma criança, chora no momento e depois passa. E às vezes chora sem parar. Né? Então vai todo dia no cemitério, né, Silvia? E a pessoa fica naquela rotina e aquele pensamento de morte. Né? Sendo que o que a gente tem que fortalecer é o pensamento de vida. Só existe vida. Às vezes eu converso com espíritos na reunião mediúnica que chegam morrendo de medo, eles não sabem que desencarnaram. Mas sabem que está próximo. É lógico, já desencarnaram, né? Está na reunião mediúnica. Mas eles acham que estão perto de desencarnar, estão morrendo de medo de desencarnar. A primeira coisa que eu falo, o cuidado que eu tenho é assim, meu irmão, não existe morte. Não precisa ficar com medo, porque não tem morte. Não tem morte, ninguém morre, só existe vida. Eu já estou preparando, né? Preparando o terreno ali para depois, se for o caso, falar para a pessoa, né? Né, Joel? Por quê? Porque o espírito não é um ser indiferente. O espírito é um ser emocional. É um ser humano. Tem um psiquismo como nós. Né?
Então nós precisamos tomar cuidado para não traumatizar mais o espírito ainda, né? Com as informações precoces, né? Então a gente tem que ir preparando, falar, meu irmão, não tem morte, só existe vida, ninguém morre, a morte é uma mentira. É apenas o despir de uma roupagem, de um corpo físico, né? Então a gente vai preparando, às vezes na hora até é possível falar para o espírito, às vezes não, a gente deixa para os instrutores na hora certa explicarem para ele, né? Aí depende de cada caso. Então, primeiro a gente tem que desmaterializar o pensamento da pessoa, né? Porque ela está morrendo de medo de morrer, e já morreu, né? Quer dizer que já até passou, não precisava nem desse medo, né? Então já passou pela experiência e nem percebeu, né? Então, continuando a resposta aqui. Mais uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Então, a pessoa que está vendo de fora, o espírito que está consciente, sabendo que já está na vida espiritual, ele vê os seus familiares e vê que está faltando fé nos familiares, está faltando confiança em Deus. E sabe que isso vai ser um obstáculo ao adiantamento das próprias pessoas que estão chorando, né? Que estão inconsoláveis, né? Vamos dizer assim. Não tem problema chorar também, tá, pessoal? Pode chorar. Mas o que a gente não pode é ficar estendendo esse luto aí, né? Ficar estendendo demasiadamente, né? Porque aí demonstraria mesmo uma falta de fé, de confiança, né? Na providência divina, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Som? Som? Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma caída aqui, mas nós já estamos no horário também. Então nós vamos terminando a nossa gravação aqui, pessoal. A semana que vem a gente continua, tá? O pessoal do Pautalk aqui já não deve estar nem ouvindo mais, mas a gente está gravando aqui, depois vocês vão poder ter acesso, tá? Então a gente termina por aqui. E vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, pedindo ao Mestre, nosso irmão, nosso amigo, que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva na sua radiância, na sua luz, para que esses ensinamentos sirvam de estímulos a todos nós, para sermos melhores pessoas, melhores pais, mães, filhos, irmãos, amigos, para que nós pensemos que tudo que semearmos nesta vida, nós estaremos colhendo futuramente, ou mesmo nessa existência, conforme a lei de causa e efeito. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a Tua luz permaneça conosco, que assim seja. Muito obrigado, pessoal, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Até a próxima.